Eu queria, antes de entrar propriamente no tema que nós vamos tratar, eu queria falar duas coisinhas que eu penso que vai ajudar a gente nesse momento nosso de reflexão. O primeiro deles, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas ao longo da minha fala, né? Não precisa deixar para o final. No final também eu vou deixar um tempo para vocês perguntarem, né? Mas se quiserem, enquanto eu estou falando, vocês podem fazer perguntas. E sobretudo eu gostaria de pedir, se vocês acharem que eu estou falando ou rápido demais, ou que eu estou falando, vocês não estão entendendo bem, pode dizer, padre, volta um pouquinho, não entendi, não compreendi, né? Porque esse é um tema muito importante, né? Mas também não é tão fácil assim de ser tratado, né? É claro que a gente pode dizer sobre este tema coisas mais simples, assim, aquilo que a gente já ouviu várias vezes, inclusive dentro da igreja, né? Mas a minha proposta, de fato, é de tentar assim, fazer uma reflexão um pouquinho mais aprofundada sobre esse tema, né, com vocês hoje, né? Então, se de repente ficarem com dúvida ou achou que eu corri demais, pode falar que eu volto, explico. Então, fiquem à vontade para perguntar. No final também eu vou deixar um tempo para que a gente possa fazer as perguntas, se vocês quiserem, né? Claro, se tiverem perguntas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que também é muito importante, o segundo ponto, antes de entrar no tema, é que nós vamos falar sobre um tema bastante delicado, que é o aborto, né? Um tema delicado porque envolve questões muito sérias, né? Mas delicado também para o nosso tempo. Vocês sabem muito bem que, assim, aqui no Brasil há todo um movimento de tentativa de legalização do aborto, né? Isso já aconteceu em tantos outros países do mundo, né? Na Europa, boa parte dos países, seguramente a maioria dos países europeus hoje já tem leis bastante flexíveis que dão permissão assim bastante ampla para que sejam feitos abortos, né? Nos Estados Unidos também, né? Aqui na América Latina vários países já também têm leis, né? Mas por que eu acho que ele é delicado? Não é porque é um tema assim que as pessoas depois certamente criticam a igreja porque ela é contra o aborto, né? Não é delicado por isso, não. É porque isso, da nossa experiência, por exemplo, como padre, a gente nota, né? Isto marca profundamente as pessoas envolvidas, né? Uma pessoa que fez o aborto, quem estimulou, quem apoiou, né? Assim, isso é um fato que marca muito a vida das pessoas. Por isso, eu queria dizer já de antemão, no início, né? Que eu não, com a minha fala, eu não estou tratando de nenhum caso, de nenhuma pessoa, e nós estamos tratando do tema do aborto não para condenar alguém que por algum motivo tivesse feito o aborto, né? Aqui o que nós vamos tratar é do tema do aborto em si, né? Ou seja, vamos falar de um tema, né? A gente poderia estar aqui falando de outros temas, por exemplo, a gente poderia estar falando sobre o terço. Não, então vamos falar sobre o terço, a importância do terço, como rezar o terço. Mas nós não estaríamos falando de ninguém que reza o terço. Isso a gente não estaria falando assim, né? Por que eu quero colocar isso logo no início, né? Porque normalmente, quando as pessoas ouvem a igreja se posicionar contra o aborto, né? Tantas vezes, inclusive, para poder tirar da igreja a força da sua palavra, da sua fala, né? Muitas vezes as pessoas falam, tá vendo a igreja condenando as pessoas. Não é isso, né? Ninguém está condenando ninguém, né? Nós estamos aqui tratando do tema sobre o aborto, mas depois, se nós tivéssemos algum dia que enfrentar um caso concreto, falar com uma pessoa que concretamente praticou o aborto, aí nós tratamos respeitando a verdade sobre o fato, mas sem condenar a pessoa. Pelo contrário, o desejo é sempre de querer colocar a pessoa num caminho de santidade, num caminho de plenitude da própria vida, de viver mais profundamente o Evangelho. Ou seja, esse é o desejo, é um desejo de salvação, né? Então, mesmo quando a igreja fala sobre esse tema, o desejo dela é de salvação para as pessoas em todos os sentidos. Por isso que também queria deixar bastante claro isso aqui, logo no início, para não pensar que eu vim aqui para acusar alguém, para falar contra homens e mulheres que fizeram o aborto. Não é isto, né? Nós estamos tratando sobre um tema.
Agora, é claro, se nós tratamos sobre um tema e dizemos que ele é certo ou que ele é errado, né, isso acaba, infelizmente, também colocando as pessoas numa situação, né, assim, de contra a parede, né? Se a gente disser, por exemplo, que, podemos dizer, sei lá, roubar é um erro, né? Então, quem rouba fica um pouco contra a parede, né? Então, também tratando do tema do aborto, a gente acaba colocando as pessoas um pouco contra a parede, né? Mas não porque nós queiramos mal a estas pessoas, não é isso, né? A gente quer o bem, quer a salvação, quer o crescimento, mas infelizmente coloca, né? Então, posto esses dois pontos, eu acho que a gente pode enfrentar com cuidado e com assim, né, com calma este tema, né? Eu recentemente, praticamente dei essa mesma palestra, na verdade recentemente não, ano passado, quando foi feita a semana acadêmica aqui do Instituto Santa Cruz, que é onde estudam os nossos seminaristas, né? E o tema da minha palestra lá era a pergunta esquecida sobre o aborto, né? Eu imagino que vocês todos já tenham ouvido falar, lido num jornal, às vezes se fala isso nas novelas, em debate, né? Normalmente, quando se trata deste tema do aborto, toda discussão é levada para o campo, por exemplo, se a mulher é livre ou não é livre para fazer o aborto, se a pessoa tem direito ou não tem direito sobre o seu corpo, né? As questões vão sendo levadas para esse campo. Ou tem que liberar o aborto porque morrem tantas pessoas que tentam fazer o aborto. Então, a discussão vai sempre sendo levada para este lado. Claro, esses são elementos que a gente deveria tratar sobre esse tema do aborto. Mas tem um tema que é o principal deles, e que pouco a pouco, e isto eu penso que foi uma estratégia de quem defende o aborto, pouco a pouco este tema está sendo esquecido. Qual é o tema que eu chamo essa pergunta esquecida, né? É se o embrião, né, que é aquela primeira etapa da fase do nosso desenvolvimento, e depois o feto, que é uma segunda fase do desenvolvimento, ou seja, o bebê que a mulher gera no seu ventre, se é uma pessoa humana ou não. Essa é a pergunta fundamental, né? Se você passar, por exemplo, assim, na sua casa e não gostar de uma planta, você vai lá, pega a faca, se tiver plantado na terra, você pega a enxada e arranca ela e planta outra. Isto ninguém vai lá culpar você porque você fez isso, né? Porque apesar de que a planta é um organismo vivo, né? Mas você pode arrancar, não tem nenhum problema, né? A gente, né, mata os animais para nós comermos, né? Então, se a gente lá come frango, porco, vaca, né? Então, a gente também, mas assim, a gente mata os animais porque eles servem também a nós, para que nós nos alimentemos e tudo mais, né? Mas se você andar na rua e tiver lá uma pessoa deitada e você matá-la, aí já tem um problema. Porque você está tirando a vida de uma pessoa, né? Então há uma diferença muito grande entre nós, seres humanos, pessoas humanas, e os outros seres vivos. Tanto é verdade que se você matar alguém, você está cometendo um crime de assassinato, né? Por isso me parece que a pergunta mais central de tudo isso que nós falamos sobre o tema do aborto é perguntar se o bebê que está na barriga da mãe é ou não é um ser humano, uma pessoa humana, né? Esse parece que é o tema mais importante para nós discutirmos. É claro que se eu perguntasse aqui para vocês, eu acho que ninguém falaria que não é, né? A gente logo fala espontaneamente, não, claro que é, padre, né? Ninguém falaria nada contra isso. Mas isso são para vocês, pessoas de boa fé, que mantêm também a fé da igreja, a fé de Cristo, né? Mas isso já não é tão mais assim, não, né? Tanto é que, por exemplo, se a gente vai discutir, né, e eu já tive chance de participar dessas discussões, se você vai discutir em certos ambientes sobre esse tema, às vezes a gente ouve assim, fala, não, aquilo é um punhado de célula, por exemplo, né? Essa é uma expressão muito usada. Não, é só um punhado de célula, né? Não tem problema não, é só um punhado de célula. Ou trata do embrião, do feto, assim, com características como se não fosse um ser humano, uma pessoa humana. Por isso que a grande pergunta é, aquele bebê que a mãe começa a gerar no seu ventre é ou não é uma pessoa, né? E aqui eu vou responder essa pergunta de duas maneiras, né? Usando as ciências, que são essas que depois a gente tem que usar para discutir com as pessoas.
No nosso caso, é claro, a gente fala da nossa fé, para vocês bastaria se eu dissesse, né? Como tem o Salmo 138, que diz, né? Foi gerado, tecido no ventre das minhas mães, tu já me conhecestes, né? Ou se a gente pensa, por exemplo, o profeta Jeremias, quando ele vai falar da sua vocação, antes que tivesse formado no ventre da tua mãe, eu já te chamava pelo nome, né? Todos esses são textos bíblicos que apoiam-nos nesta verdade de que no ventre de uma mulher, de fato, temos uma pessoa humana que Deus conhece pelo nome, que Deus ama. Mas aqui nós vamos deixar a argumentação religiosa de lado, não porque ela não seja importante, mas porque é importante também a gente conhecer uma argumentação que não é essa que nós acreditamos, para que a gente, quando for conversar na rua com as pessoas, a gente saiba também discutir, né? Então, uma primeira ciência muito importante que nos ajuda a responder essa questão é justamente aquelas ciências que estudam as primeiras fases do nosso desenvolvimento, né? Então vocês sabem que nós somos gerados no ventre da nossa mãe, fomos gerados, e toda nova criança que é gerada, porque um homem e uma mulher têm uma relação íntima, e aí se encontram duas células lá no útero dela. Uma célula que é produzida pela mulher, que se chama óvulo, e uma célula que é produzida pelo homem, que se chama espermatozoide. Eles se encontram lá dentro do útero da mulher, ou às vezes na trompa, e o espermatozoide fecunda o óvulo, né? O resultado desta união dessas duas células é uma célula que nós chamamos de ovo ou zigoto. Quem já fez ciência, eu já fiz há muito tempo atrás, mas me lembro porque tem que ficar estudando isso para explicar para os seminaristas lá quando dou aula para eles, porque eu dou aulas para eles disso, né? Então, a gente tem aquela primeira célula. A partir daquele instante da fecundação, começa uma nova vida. E aí tem várias ciências que estudam este início da vida. Por exemplo, tem a embriologia, é uma ciência que estuda. Tem a genética embrionária, que é uma outra ciência que estuda. Depois tem a fetologia, que estuda, né? Tem a fisiologia. Todas essas são ciências que todos os médicos aprendem quando vão lá para a faculdade, né? Então, o que acontece? Naquele momento da fecundação, né? Começam uma série de processos, vamos dizer assim, né? Que são extremamente minuciosos e bem elaborados, né? O padre Ronaldo não contou, mas antes de ser padre eu fiz medicina, né? E a gente tinha que decorar esse negócio todo que caía na prova, né? Por exemplo, quando acontece a fecundação, como é que as coisas começam a funcionar, né? Depois, quando passa 10 minutos, o que acontece? Quando passa 20 minutos, né? Um dia depois, né? Tudo são várias etapas que vão acontecendo, né? E que é muito interessante, né? Aquela célula formada, ela já não é mais nem o espermatozoide do pai e nem o óvulo da mãe. Aquela é uma célula diferente, ela já nem é mais uma célula da mãe. Ela está na barriga da mãe, mas ela não é uma célula da mãe. É como nós. Não, nós estamos neste mundo. A gente precisa do ar do mundo para viver, a gente precisa do alimento para viver, a gente precisa de tudo aquilo que o nosso ambiente nos oferece. Mas eu não posso dizer que eu e a terra somos a mesma coisa. Não somos. Eu não sou a terra. Eu estou nesta terra, eu vivo sobre a terra, mas eu não sou a terra, eu não sou a árvore, eu não sou os pássaros que voam no céu, né? Então, aquela primeira célula formada é uma célula diferente do pai e diferente da mãe. Ela traz características que vieram do pai e que vieram da mãe. Por isso que quando a gente é gerado e nasce, não é a cara do pai, né? Porque tem algumas características que vieram por causa da genética, vieram do pai, algumas características que vieram da mãe, né? Mas aquela pessoa é uma pessoa diferente. Se você for lá e pegar um cabelo dela, por exemplo, e pegar um cabelo do pai, e fazer um estudo genético do cabelo do pai e do cabelo do filho, né? A gente vai ver que tem semelhanças, mas é uma outra pessoa, né? É uma outra pessoa. Não só porque tem um rosto diferente, né? Mas porque geneticamente é diferente. E mesmo interessante, mesmo no caso dos gêmeos, né? Não sei se vocês conhecem alguma pessoa gêmea, né? Então, mesmo no caso dos gêmeos, que a gente chama geneticamente idênticos, são aqueles que são iguaizinhos, né? Mesmo aqueles iguaizinhos, a gente vê que como pessoa é diferente, né? Às vezes assim, fisicamente é tudo igual, né? Mas
Como pessoa é diferente, às vezes tem um temperamento diferente, às vezes tem gostos diferentes, às vezes tem ideias diferentes, a gente nota que é pessoa diferente, né? Mas tirando o caso dos gêmeos, que geneticamente são idênticos, né? Então nós somos diferentes dos nossos pais. Então, naquele momento, a gente pode dizer que tem um novo projeto humano que começa a se realizar desde aquele primeiro instante, né? E todas as características da pessoa, no sentido físico, já estão colocadas dentro daquele projeto, né? Vamos imaginar se a gente tivesse o poder de congelar o tempo, né? E no momento em que o espermatozoide fecundou o óvulo, se a gente pudesse parar o tempo, pegar lá o ovo ou zigoto e estudasse geneticamente ele, né? A gente vai ver que lá já estava, por exemplo, a informação da cor do cabelo, da cor dos olhos, tudo já estava lá naquele primeiro momento da existência daquela nova célula. E curioso, aquela nova célula não é qualquer célula, mas se a gente estudar aquela célula, a gente vai ver que ela é uma célula humana viva. Então nós estamos diante de uma célula de um ser humano vivo e que é um projeto, no sentido assim, né? Porque ainda está de fato, não se realizou tudo, né? Então é um projeto humano, né? Que começa a se desenvolver a partir do instante da fecundação. E depois um ponto interessante é que o desenvolvimento vai se dando etapa por etapa, mas não é etapa como a gente pensa, né? Infelizmente na nossa cabeça as coisas são muito bem divididinhas. Por exemplo, assim, meia-noite acabou o dia de hoje e começa o dia de amanhã. Então, de um segundo para o outro muda o dia, né? Se a gente pegasse também o nosso relógio, né? Daqui a pouco vai dar 8 horas, 59 minutos, 59 segundos. Passado um segundo, já virou 9 horas da noite. Então, a passagem de uma etapa para outra é como se fosse uma espécie de salto. Uma coisa era de um jeito e passa a ser de outro, como se fosse um salto. No caso do desenvolvimento do ser humano, não é assim. As etapas, elas são como uma cachoeira que vai escorrendo assim, né? As coisas não fazem um salto, né? Como se elas fossem se desenvolvendo, como se fosse uma água que vai correndo no leito do rio, né? É como se a gente pegasse assim um doce de leite bem cremoso assim, deixasse ele escorrer assim, né? Ele vai escorrendo assim, né? Não tem jeito de eu dizer que começa ali e termina ali, né? Todo ele vai escorrendo assim, né? Então também esse projeto do ser humano vai se desenvolvendo assim, uma coisa depois da outra, sem que a gente possa dizer assim, até o momento era uma coisa, depois deixa de ser, passa a ser no momento seguinte outra coisa. Não existe essa descontinuidade, ou não existe também esse salto assim, uma coisa para outra, de um momento para o outro, né? Tudo se desenvolve assim muito fluidamente, como se fosse, como eu disse assim, uma coisa que, como se fosse uma água que estivesse escorrendo assim, né? A etapa anterior é absorvida na posterior e vai assim por diante, né? De tal maneira que, ainda que a gente possa dizer, não, um dia depois, 2 dias depois, mais ou menos está acontecendo assim, né? Mas não dá para a gente estabelecer limites muito claros, né? Porque na verdade é um desenvolvimento contínuo. Como nós, né? Assim, eu não sei se vocês já tiveram experiência, mas eu acho que essa é uma experiência de todos nós, né? Às vezes a gente conhece uma criança assim, né? Do colo da mãe, né? A gente fica lá 1 ano, 2 anos sem ver, quando a gente vê, nossa, cresceu, né? Mas ela não é que ela cresceu de um dia para a noite, né? Ela foi crescendo sem que a gente visse, né? É como se fosse assim, se desenvolvendo lentamente, né? E as coisas vão acontecendo, e aí depois de um tempo a gente, aí apareceu, depois de muito tempo, né? Como essas etapas que vão se sucedendo, né? Também no caso do desenvolvimento é assim, né? E uma coisa também muito interessante, que todo este desenvolvimento não é coordenado pela mãe, né? O embrião está lá dentro do ventre da mãe, está dentro do útero da mãe, mas todas essas etapas, elas se desenvolvem, elas vão se sucedendo sem que a mãe interfira de uma maneira definitiva, né? É claro, né? Como está no útero da mãe, então tudo que a mãe faz tem algum impacto naquele embrião. Por exemplo,
Se o tempo está muito quente, a gente sofre com isso. Se o tempo está muito frio, a gente sofre com isso. Se está muito seco, a gente sofre com isso. Se dão comida boa para a gente se desenvolve bem. Se não dão comida boa, a gente não se desenvolve bem. Então tem uma influência. Mas o meu desenvolvimento é o meu próprio corpo quem está como se fosse... Tem regras próprias e está se desenvolvendo por causa dessas regras do meu próprio corpo. Então também aquela célulazinha lá dentro do útero da mãe, ela vai se desenvolvendo por causa dessas regras que ela tem dentro dela mesma. Por que, por exemplo, que vira uma menina de olhos azuis e não uma menina de olhos castanhos? Porque já tem lá uma regra que diz isso. Não é a mãe quem faz isso. Por que vai desenvolvendo e se transforma num menino e não numa menina, fisicamente falando, né? Por quê? Porque geneticamente já está determinado, é um menino ou é uma menina, né? Então, esse desenvolvimento das fases vai se dando por causa de leis que estão no próprio embrião, né? Por isso que a genética embrionária, isto é uma coisa que cientificamente é aceito por todas as pessoas, né? O estudo, vamos dizer assim, do embrião, né? Então, as pessoas, os cientistas todos chegam a esta conclusão, né? Que o desenvolvimento do embrião, quando acontece, vamos dizer assim, a fecundação é gerado um embrião, né? Então nós estamos diante de uma célula humana, uma célula de um ser humano, ou melhor dizendo, uma célula humana viva, que é um novo projeto de ser humano, né? Isso ninguém pode negar, né? E inclusive é uma célula viva, né? Então essa célula vai se desenvolvendo, com 1 dia, 2 dias, 3 dias, daí a pouquinho começa a bater o coração, né? Começa a bater o coração, daí a pouco começa a desenvolver-se os membros, as mãos, os braços, os pés, né? Tem um fotógrafo sueco que se chama Lennart Nilsson, que é muito interessante. Ele foi convidado por uma mãe para tirar foto ao longo da gravidez dela, né? Hoje é muito comum isso também, né? Faz aqueles ensaios fotográficos, né? Ele era um fotógrafo sueco da Suécia. Só que ele ficou tão encantado com aquele negócio que ele se especializou em fotografar a mulher grávida, mas não só exteriormente, mas também interiormente. Então ele pega um objeto que é usado para poder fazer exame na mulher, que se chama fetoscópio, né? Que é introduzido pela vagina da mulher para examinar o bebê dentro do útero. Aí ele coloca uma câmerazinha lá e fotografa desde que a criança foi gerada, né? Desde que tem um embrião, né? Aí ele publicou recentemente um livro, eu até comprei para poder usar nas minhas aulas lá, né? Se chama Uma Criança Está Nascendo, chama o livro, né? É um livro muito bonito, porque as fotos são muito bem tiradas assim, né? Então ele vai tirando as fotos com 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e vai mostrando todo esse desenvolvimento desde aquela primeira célula. E é muito interessante que pouco a pouco aquela célula vai se multiplicando, vai aumentando em número, né? E vai desenvolvendo aquele novo ser humano vivo, que daí a pouco começa a mexer os bracinhos, que daí a pouco começa a chupar o dedo, né? Que daí a pouco a mãe começa a sentir, o coração bate, né? Então por isso que a gente vê que de fato aquele projeto genético, né? Eu não falei essa palavra, mas é um projeto genético, né? Aquele projeto genético que já estava presente naquela primeira célula, vai se desenvolvendo pelas suas próprias leis até depois formar uma pessoa humana que nasce, né? Que depois, como nós, né? Nós um dia fomos uma célulazinha daquela, né? Nós um dia fomos uma célulazinha daquela. Mas tem uma outra ciência que eu acho que talvez seja até mais importante nós tratarmos dela, né? Que é a antropologia, né? A antropologia é uma ciência que estuda o homem, né? E na antropologia existe um princípio muito importante que se chama princípio da identidade, né? Hoje nós estamos no dia 12 de agosto de 2019. Só que nós estamos vivos já há algum tempo. Então ontem foi dia 11 de agosto de 2019.
Antes de ontem foi dia 10. E eu, Padre Luiz Henrique, estou já vivo desde 10 de setembro, ou melhor dizendo, nasci, né, em 10 de setembro de 1978. Então, não é que eu vim a esse mundo, eu vim a esse mundo no dia que eu fui concebido pela minha mãe, mas meu nascimento foi no dia 10 de setembro de 1978. Então, desde o dia 10 de setembro de 1978, eu estou fora do útero da minha mãe. E a partir daquele momento a gente começa a contar normalmente a idade, né? Apesar de que eu já existia 9 meses antes na barriga da minha mãe, mas ali a gente começa a contar a nossa idade, né? Então, eu já estava vivo em 10 de setembro de 1978. Um ano depois, 10 de setembro de 1979, eu era o mesmo Luiz Henrique, com um ano a mais, com mais peso, com mais tamanho, meu cabelo tinha crescido mais. Depois, em 10 de setembro de 1980, eu era o mesmo Luiz Henrique, só que com 2 anos, com mais peso, com mais tamanho, com mais cabelo. E assim foi acontecendo. Aqui eu estou falando de ano em ano, mas a gente poderia pensar até de dia em dia. Por exemplo, eu sou o mesmo Luiz Henrique de ontem. E eu sou o mesmo Padre Luiz Henrique de antes de ontem. Eu sou o mesmo Padre Luiz Henrique de uma semana atrás, de um mês atrás. Ou seja, ao longo de um tempo, eu sou sempre a mesma pessoa. Ao longo de um tempo, eu sou sempre a mesma pessoa. Então, eu sou o mesmo hoje. Se Deus quiser e eu estiver vivo amanhã, eu vou ser a mesma pessoa amanhã. Ou seja, passa o tempo, mas existe uma continuidade da minha pessoa e da minha identidade, né? Eu sou sempre o Padre Luiz Henrique, desde quando eu fui gerado no ventre da minha mãe. Mesmo quando a minha mãe ainda não sabia que nem estava me gerando, mas eu já estava lá e era a mesma pessoa. E por isso que há isso que nós chamamos de princípio da identidade. Se eu disser que, se eu chego na minha casa e pego 3 copos, eu vou chamar um copo de A, o copo de B e o outro copo de C. Se eu disser que o copo A é igual ao copo B e o copo B é igual ao copo C, então eu posso dizer que os 3 são iguais. Então não só A é igual a B e B é igual a C, mas também o A é igual a C, porque todos eles são iguais, né? Então, se eu sou a mesma pessoa hoje, que era a de ontem, que era de uma semana atrás, que era de um mês atrás, de um ano atrás, se eu fosse retornando, né? Eu sou o mesmo Padre Luiz Henrique no dia 12 de agosto de 2019. Agora vamos entrar para dentro da barriga da minha mãe também. Então, o mesmo Luiz Henrique que nasceu 1 minuto antes estava dentro da barriga da minha mãe. Ele é a mesma pessoa ou não? É a mesma pessoa. E o Luiz Henrique nasceu e 1 semana antes de a minha mãe dar a minha luz, eu era a mesma pessoa ou não? Era 1 semana antes, 1 semana depois eu saí da barriga da minha mãe. Só que se a gente agora fosse recuando, 1 semana antes do parto, 1 mês antes do parto, 2 meses antes do parto, 9 meses antes do parto, o que eu era? Uma célulazinha, mas eu era a mesma pessoa? Eu era a mesma pessoa? Então, se todos esses momentos da minha vida era sempre eu, ou seja, eu mantive esta mesma identidade, então eu não posso dizer que 1 minuto fora da barriga da minha mãe eu era uma pessoa e 1 minuto antes de sair da barriga da minha mãe eu não era uma pessoa, eu não era um ser humano. Não posso falar isso, né? Ou seja, desde aquele primeiro instante da minha existência que eu disse que começou um novo projeto humano, genético, né? Começou um novo projeto humano. Então, a partir daquele momento, uma etapa depois da outra, como pessoa, eu estou sempre diante de uma mesma identidade, de uma mesma pessoa, né? Que inicialmente não tem nome, o pai e a mãe não chamam pelo nome, mas depois que descobre, então é meu filho, aí já põe a mão na barriga, já diz que ama. Quando descobre o sexo, já dá o nome, né? Antigamente não descobria, né? Eu ainda, apesar de não ser tão velho assim, mas na época que minha mãe deu à luz, naquela época ainda não fazia tanto ultrassom, né? Então ela tinha 2 nomes, um masculino e um feminino, que ela só descobriu quem eu era quando eu nasci, né? Aí deu o nome de Luiz Henrique, né? Mas não sei se era Luísa, mas acho que não era Luísa não, era outro nome, né?
Mas penso, porque eu não sabia, né? Mas hoje já assim, com 16 semanas, com 4 meses, já sabe o sexo, né? Aí já põe o nome, já chama pelo nome, já começa a comprar roupinha, já faz o quarto. Ou seja, aquele ser que está dentro da barriga da mãe, com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, é sempre o mesmo. Vai só se desenvolvendo uma etapa depois da outra, uma etapa depois da outra, até sair da barriga da mãe. Ou seja, aquele que saiu da barriga da mãe, 1 semana antes estava dentro da barriga da mãe, 6 meses antes era um feto, 3 meses antes era aquela primeira célulazinha que foi resultado da fecundação do espermatozoide do óvulo. Por isso, desde o primeiro instante da existência, nós estamos não só diante de um projeto genético humano, nós não estamos só diante de uma célula humana viva, que tem todas as características de um ser humano, mas nós estamos, de fato, diante de uma pessoa humana, diante de um ser humano vivo. É claro que aqui naquela primeira célulazinha, ainda não sente dor. É claro que depois de algum tempo, a partir de um certo tempo, começa a sentir dor, mas ainda não tem consciência de que está sentindo dor. Tudo isso é verdade, não tem dúvida sobre isso, mas continua sendo uma pessoa, continua sendo um ser humano vivo. E por isso que a igreja, e vocês já devem ter ouvido falar isso várias vezes na igreja, em palestras e tudo mais, por isso que a igreja diz que a vida tem que ser respeitada desde o momento da fecundação até a sua morte natural, ou seja, desde aquele primeiro instante que é a fecundação até o momento que a pessoa morre naturalmente. Morre naturalmente não significa assim que só vai ficando velho e morre, não. Às vezes é por uma doença, às vezes é por um acidente de carro, mas ou seja, uma morte que não foi provocada por ninguém, como é o caso do assassinato, por exemplo, né? Por isso que a igreja insiste tanto que nós devemos respeitar a vida desde o seu início, que é o momento da fecundação, até a morte natural, né? Na Semana da Família, que já há tantos anos acontece, né, isso é repetido sempre, né? Porque a mesma ameaça, vamos dizer assim, que a gente sofre lá no início, a gente acaba sofrendo no final da nossa vida também, né? Porque também uma pessoa idosa que está no hospital também é frágil, precisa de cuidados, como precisa lá o embrião dentro da barriga da mãe, né? Dentro lá do útero da mãe, né? Então, por causa dessas duas ciências, que na verdade não são só duas, né? Mas por causa esses dois argumentos, né? Das ciências médicas ligadas à geração de uma nova vida, a embriologia, a fetologia, a fisiologia, a embriologia, por causa dessas ciências e por causa dessa outra ciência que é a antropologia, né? Por causa destes dois argumentos, nós podemos falar que desde o primeiro instante da existência, que é a fecundação, nós estamos diante de um ser humano vivo. Por isto que a igreja diz que o aborto é um grande mal. Porque praticando um aborto em qualquer fase do desenvolvimento dentro do útero da mãe, em qualquer fase, nós estaríamos tirando a vida de um ser humano, de uma pessoa humana, né? Em qualquer etapa dentro do desenvolvimento, que a gente fala intrauterino, ou seja, o desenvolvimento dentro do útero da mãe, né? Então, nós não estamos só diante de um punhado de célula. Não é só porque a pessoa, né, dentro do ventre da mãe ainda não sente dor, né? Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma doença, isso é uma doença bastante rara, mas tem doença em que a pessoa nunca sente dor, mesmo velha, né? Então, assim, ela pode não sentir dor nenhuma. Queima, não sente dor. Quebra a perna, não sente dor, né? Tem uma doença dessa aí, né? Então, se a pessoa não sente dor, a gente pode matar ela tranquilamente? Mas se fosse assim, a gente podia matar essa pessoa que tem essa doença. A gente não pode fazer isso, né? Ela não tem consciência ainda da dor. Bom, quando a gente está dormindo, não é que a gente tem muita consciência, não. Então, matar alguém dormindo não ia ser crime mais, né? Basta que a gente matasse quando estivesse dormindo, estava tudo resolvido, né? Ou, por exemplo, se a gente dá uma anestesia, alguém aqui que já fez alguma cirurgia sabe, se é anestesiado, você não tem consciência de nada. Então, se eu matasse alguém lá na mesa de cirurgia anestesiado, não seria mais um crime, né? Então, a pessoa, em algum momento da vida, ela não tem consciência
de que está sofrendo, por exemplo, lá dentro do ventre da mãe, ou alguém anestesiado, a hora que a gente está dormindo, né? Ou também tem momentos da vida que a gente não sente dor, ou lá no início da vida, ou até por uma doença, eu já falei, né? Ou seja, estes argumentos, eles não são suficientes para a gente ficar defendendo, como muitas pessoas querem, né? A possibilidade do aborto, né? Isso não é suficiente, né? A única coisa que é certa, e a gente deveria respeitar certamente, é que nós estamos lá no ventre da mãe, ao longo dos 9 meses de desenvolvimento, diante de um ser humano vivo. Mas vamos colocar, por exemplo, assim, a hipótese: Padre, mas e se a gente tivesse alguma dúvida se é ou não é um ser humano? Então eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu levo o Padre Ronaldo e nós vamos caçar, entendeu? Ele gosta muito de caçar, eu também gosto muito de caçar. Então a gente fala: Padre Ronaldo, vamos caçar então. A gente pega uns cachorros e vamos para o mato caçar, né? Aí a gente ouve um barulho lá atrás de uma moita. Aí eu mando o Padre Ronaldo com os cachorros lá, vai lá, toca o bicho que eu vou ficar aqui matando, né? Aí começa um pampeiro danado e grita de cá e vai de lá, e os cachorros latem, o Padre Ronaldo grita e a gente acha que é o bicho e vai o que é. Aí eu vejo um negócio mexendo na moita, eu não sei se é o Padre Ronaldo ou se é o bicho, eu posso atirar? Não. Eu não posso atirar, ué. Porque, e se for o Padre Ronaldo, eu mato ele. Agora, como eu não sei se é o Padre Ronaldo ou se não é o Padre Ronaldo, eu não vou atirar. Porque senão eu vou matar o Padre Ronaldo. Se for ele, eu mato ele. Então, no caso da vida, também é assim: Padre, mas a gente não sabe. E se for? Mas se for, a gente mata. Então, como vamos hipotetizar, né? Eu já falei que é uma vida, eu defendo isso, né? Mas vamos imaginar que a gente pensasse assim, né? Padre, mas talvez não é, mas é igual lá no mato, talvez não é o Padre Ronaldo, eu não posso atirar, ué. Mas se for, mata. Então, imagina, você está gerando um filho seu dentro da barriga, entendeu? Talvez não tenha vida, mas e se tiver? Você está disposto a atirar? Você estaria disposto a atirar e correr o risco, né? Então, para certas coisas nessa vida, a gente tem que ser, esta é uma realidade em que a igreja defende o rigorismo verdadeiro. Esta é um dos casos. Ela só defende em duas coisas. E este é um dos pontos. Em relação à vida, nós nunca podemos ameaçar uma vida, mesmo na hipótese de que não fosse. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo. Imagina a pessoa está lá no leito de morte, né? Aí a gente não sabe se já morreu ou não morreu. Pode desligar o aparelho? Não, enquanto não tiver certeza, não pode. Por quê? Porque e se estiver vivo? A gente mata se desligar. Então não pode desligar. Então, por isso que nestes casos da vida, a igreja, hipotetizando, né, colocando uma hipótese, se a gente pensasse, se a gente colocasse alguma dúvida, ela não permite, né? Por quê? Porque se é uma vida, então ela deve ser respeitada. E se nós não pudermos determinar, então por causa da possibilidade de ser, a gente também nunca vai tirar uma vida, né? Por isso que, vamos dizer assim, o caminho é sempre do respeito, do amor, da promoção, do cuidado da vida, desde o primeiro instante da existência, né? Agora só, já que nós estamos caminhando para os finalmente, para ser bastante cuidadoso com o horário, qual é o grande problema que eu vejo, né, depois de ter dito isso, né, que nós estamos sempre diante de um ser humano vivo, né? Qual é o grande problema? É claro, existem muitos problemas de se defender o aborto e o impacto que isso tem nas nossas famílias, né? É claro que existem muitos problemas. Por exemplo, as mulheres que normalmente praticam aborto, isso é comprovado pela psicologia, né? Tem muitos problemas depois psicológicos, várias síndromes e um monte de problemas normalmente, né? É claro que tem vários problemas, mas me parece que o principal problema, e eu vejo isso assim também conversando, quando converso com as pessoas, assim, né? Que se nós admitirmos que o ser humano mais frágil de uma família, a sua vida seja tirada, se nós admitirmos isso, em primeiro lugar, nós estamos introduzindo nas nossas famílias um critério que é extremamente perigoso para as nossas próprias famílias, né? Porque se aquelas pessoas mais frágeis da nossa casa
que nós deveríamos dar ainda mais cuidado, nós deveríamos devotar mais atenção, que nós deveríamos proteger. Nós permitimos que um pai e uma mãe tire a vida desse, então nós estamos introduzindo na família um critério que infelizmente é do desprezo, sobretudo por quem está mais frágil, né? Eu não sei se vocês também fazem essa experiência, mas eu, assim, pessoalmente é uma coisa que me comove muito, né? Assim, você vê uma criancinha, por exemplo, chorando, né? Às vezes a gente vai visitar alguém e dá a criancinha no braço. Como eu não tenho muito jeito, nunca fui pai, né? Nós começamos a chorar, eu dou logo para a mãe, assim, né? Que é um negócio assim, ver uma criancinha chorando é um negócio assim que angustiante, a gente quer logo que para, né? A gente não quer que sofre, né? Então, isso é um sentido natural que nós temos de cuidado, de proteção. Por isso que, inclusive, por exemplo, nos nossos códigos civis, né? Matar uma pessoa é grave. Matar uma criança é mais grave ainda, porque a criança é indefesa. É indefesa, né? Então, se nós admitirmos, se nós permitirmos, se nós incentivarmos que uma mãe, por exemplo, possa tirar a vida do seu filho, né? Isto é, nós estamos introduzindo nas nossas famílias uma ideia extremamente perigosa. Porque se ela faz isso com uma criança indefesa, o que ela vai fazer com os outros? O que ela poderia fazer com os outros, né? Tem um outro elemento que também me parece bastante perigoso, né? É claro que a chegada de um filho é sempre um grande desafio, né? E, sobretudo, às vezes, a chegada de um filho em condições difíceis. Às vezes, por exemplo, a menina fica grávida e não está casada com o rapaz. Às vezes é fruto, por exemplo, de um estupro, de uma violência sexual. Tem várias situações em que uma mulher ou um casal podem se ver numa situação de gravidez bastante complicada, né? Tudo bem, a gente não precisa diminuir a complicação, né? Mas a gente não pode agora achar que porque uma pessoa complica a nossa vida, que ela pode ser descartada, entendeu? Porque se vale assim para uma criança dentro da barriga da mãe, deveria valer para em outros momentos, né? Vamos ser bastante honestos. Nós não complicamos a vida de ninguém nesse mundo, né? Não, nós não. É claro que nós complicamos, né? Ao menos eu complico a vida de muita, umas 2.000 mais ou menos, né? Meus alunos que o digam, né? É claro que nós complicamos a vida das pessoas. Essa ideia de que nós não damos trabalho para ninguém, que nós não aborrecemos ninguém, isso é mentira. É claro que a gente aborrece as pessoas, é claro que a gente enche a paciência das pessoas, é claro que a gente dá trabalho para as pessoas, dá trabalho sim. Se a gente está dizendo que só porque uma pessoa dá trabalho, às vezes é custoso, né? Se a gente está admitindo que pessoas como essas a gente pode tirar a vida delas, então pode tirar a vida de todo mundo, né? Pode tirar a vida de todo mundo. Porque todo mundo dá trabalho para alguém, né? Uma outra coisa que é muito importante, tudo isso vai entrando nas nossas famílias, né? Uma outra coisa muito importante, e que o Papa Francisco fala muito, que é essa cultura do descarte. Infelizmente, a gente vive num tempo onde tudo é muito favorecido. Agora vai mudar um pouco, mas pelo menos assim, a gente ainda vive num tempo das coisas descartáveis. Por exemplo, se uma coisa quebra, a gente joga fora hoje. Eu lembro quando eu era criança, uma coisa quebrava, a gente arrumava 300 vezes aquele negócio. Minha mãe, então eu já contei para vocês a minha idade, eu tenho 40 anos, né? Minha mãe, até 7 anos atrás, ela tinha lavadora de roupa de quando ela casou. Imagina se hoje é assim. As coisas foram feitas para não durar, para durar mais de 2 anos, para quebrar, você jogar fora e ter que comprar outro, né? O armário, né? Antigamente os armários eram feitos de madeira macia, durava a vida inteira um armário, né? Uma mesa durava a vida inteira. Hoje é feito para não durar, para a gente ter que comprar de novo. Então a gente está habituado a descartar as coisas, né? E infelizmente a gente acaba também achando que as pessoas podem ser descartadas. E esta lógica de que um filho, quando é difícil, quando custa, quando chega no momento que é mais difícil, que ele pode ser descartado. Imagina, se a gente admite isso na família, não é à toa que daqui a pouco, amanhã ou depois,
Meu marido dá trabalho, eu descarto ele. Minha esposa dá trabalho, eu descarto ela, entendeu? Meus filhos dão trabalho, eu também descarto eles, não quero mais saber. Aí meu pai fica velho, ele está dando trabalho, mas também eu descarto ele, entendeu? Então, a gente vai introduzindo nas nossas famílias essa lógica do descarte, né? Do desprezo. O que nós, na verdade, devemos construir na nossa família é a lógica do amor, aquele amor que Cristo nos mostrou na cruz. Não é tirar a vida do outro, é dar a minha vida pelo outro. É completamente diferente, né? É completamente diferente. Eu repito, às vezes as situações são dramáticas, são difíceis, sim, mas é aquela criança que foi gerada, ela não tem culpa absolutamente nenhuma. Ela precisa só ser respeitada, né? Amada, cuidada, valorizada, desde o primeiro instante da sua existência até o último momento, né? E é muito interessante porque hoje a gente vive em tempos assim, onde a vida vale muito pouco. A gente vive escutando, né? Hoje a gente vale menos do que barata, as pessoas matam uma outra como se estivesse matando barato. Bom, mas se a gente admite na nossa sociedade que uma criança indefesa no útero da mãe, a gente pode tirar a vida dela, qual é o problema de tirar a vida um do outro aqui? Nós que somos velhos estamos dando trabalho um para o outro, entendeu? Por que não seria a mesma coisa, né? Então, vai desenvolvendo esta mentalidade nas nossas famílias, depois na nossa cultura. E é claro, se nós nos permitimos desprezar a vida de uma pessoa indefesa, por que nós não vamos desprezar a vida uns dos outros, né? E aí a violência, a morte, entra naquilo que o Papa João Paulo II chamava de cultura da morte, né? Nós vamos construindo assim uma cultura de morte, né? E aí não é só morte física, é a morte de cada pessoa, é a morte das famílias, é a morte que a gente vai vivendo na nossa vida, né? Por isso que a valorização de uma criança desde do seu primeiro instante da existência, que é a fecundação, né? Na verdade, é a possibilidade que nós temos de aprender a amar de verdade, mesmo quando nos custa muito. E eu acho que todo mundo aqui concordaria comigo, né? Que amar de verdade sempre vai custar alguma coisa. Pode ser o pai, a mãe, o filho, o amigo, o namorado, sempre custa alguma coisa. Então o amor verdadeiro não é assim facinho, não é só sair coraçãozinho, né? Às vezes o coraçãozinho sai quebrado e sai em sangue ainda, né? Custa e custa muito. Amar custa muito, né? Eu penso assim, por exemplo, em uma mãe que, por exemplo, dá à luz um filho, imagina 3, 4 meses acordando a noite inteirinha, né? Passa meses fazendo isso, né? Meses fazendo isso, né? Custa, né? Então, num mundo onde é mais fácil descartar, é claro, né? Assim, não parece que este amor que Cristo nos ensina não é uma coisa que nos alcança tão facilmente, né? Então, é importante assim esta valorização da vida, porque na verdade quem ganha somos todos nós. E uma cultura de morte, quem perde somos todos nós, né? Então, aquele serzinho, né, aquele ser humano, aquela pessoa gerada desde o primeiro instante, né, pode e pede o nosso respeito, o nosso amor. Eu queria só terminar com uma imagem que me parece sempre muito bonita, né? Vocês, aqui a paróquia Nossa Senhora Aparecida, então só para me ocorreu de lembrar essa imagem que eu queria só dividir com vocês. Todos nós já ouvimos aquele trecho da visita de Nossa Senhora a Santa Isabel, que a gente até reza no mistério, né? O segundo mistério gozoso, né? Maria que visita Isabel, né? Lá diz no texto, né, que Maria recebeu a anunciação do anjo Gabriel e imediatamente foi para a casa da sua prima, da sua parenta, né? É claro, não é que é como hoje aqui, ela pegou um carro e meia hora ela estava lá. A distância não era muito grande, mas como ela fez a pé, deveria ter durado talvez alguns dias. A gente não sabe quanto, mas deveria ter durado alguns dias, né? Mas no encontro de Isabel com Maria, né? É interessante isso, né? Isabel já disse, né, que honra é para que honra é para mim que a mãe do meu Senhor me venha visitar, né? Porque quando eu escutei a sua voz, a criança pulou de alegria no meu ventre, né? Imagina, Jesus tinha quanto tempo de vida na barriga de Maria, né? Talvez um dia, talvez 2, a gente não sabe, né? Mas mesmo assim a presença de Cristo no encontro com Isabel
foi a causa da alegria do menino e da mãe, né? Então, só para dizer que também nosso Senhor, né, se algum dia tivesse vivido o nosso tempo sobre essas leis de hoje, quem sabe não seria ameaçado pelas mesmas leis que hoje querem aprovar, né? Também nosso Senhor foi um dia também, né, um pequeno serzinho gerado no ventre de Maria, mas que trouxe grande alegria para Isabel, né? Por isso, eu penso que cada vez que a gente descobrir que alguém fica grávida, a gente devia gritar bem alto: viva! Né? Porque é uma vida que chega nesse mundo e que a gente deveria respeitar muito.